Mateus 17. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol. Seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz: Com quem me comprazo, escutai-o. Meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. E descendo eles do monte, Jesus ordenou, dizendo: A ninguém conteis a visão, até que o Filho dos Homens seja ressuscitado dos mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: Em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vós sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios só será expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão ao 3º dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. E chegando eles a Capernaum, aproximaram-se de Pedro, os que cobravam as didagramas, e disseram: O vosso mestre não paga? Disse ele: Sim. Entrando em casa, Jesus se lhes antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse Jesus: Logo estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Tomando, dá-o por mim e por ti. Mateus 18. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles, e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, não fordes igual a este menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como o menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me receberá. Mas qualquer que escandalizar um destes meninos que creem em mim, melhor lhes fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem.
Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o. Atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, tira-o para longe. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 seres lançados no fogo do inferno. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelo monte deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é a vontade de vosso Pai que está no céu, que um destes pequeninos se perca. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dizei-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo que 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei, que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso comigo, eu te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, entristeceram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o Senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o Senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Mateus 19. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muita gente, e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse: Não tendes lido que aquele que os fez no princípio, e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a uma mulher, e serão 2 numa só. Assim não são mais 2, mas uma só. Portanto, o que Deus juntou, que não separe o homem. Disseram-lhe, pois: Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério.
de seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, que não convém casar. Ele, porém, disse: não, nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. E eis que, aproximando-se dele, o mancebo disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem, pois, poderá salvar-se? Jesus, olhando para eles, disse-lhe: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo para te seguir. Que receberemos? Jesus disse-lhes: em verdade vos digo, vós que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, irmã, pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada e assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajuntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse: ide vós também para a vinha, dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 10ª, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou: por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhe: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores, paga-lhes o jornal, começando pelos derradeiros até o primeiro. E chegando os que tinham ido perto da hora 10ª, receberam dinheiro cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidavam que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuraram contra o pai de família, dizendo: estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te, eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os derradeiros serão primeiros, e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas muito poucos os escolhidos. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou de parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse:
Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressurgirá. Então se aproximou deles a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando, fazendo-lhe um pedido. E ele disse: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber, e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disse-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence. Não me pertence não vou dá-lo, mas é para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos, e logo viram, e eles o seguiram.